minha gente. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo sobre transtorno de ansiedade. E hoje o nosso tema sobre agorafobia. Fique ligado para você não perder nadinha, tá? Imagine um mundo onde cada porta é um portal para novas aventuras, mas também pode ser uma barreira invisível de medo e ansiedade. Hoje nós vamos abrir essas portas juntas e desmistificar o universo da agorafobia. Eu sou a Ana Paula Brito, sua guia nesta jornada, e estou muito feliz por você ter escolhido embarcar comigo na exploração profunda e reveladora. Nós vamos viajar pelo mundo complexo da agorafobia, entendendo seus desafios e descobrindo estratégias poderosas para transformar o medo em força, o medo em coragem. E o nosso objetivo hoje é triplo e é crucial para todos nós, porque é aumentar a compreensão. Então, quando a gente desmistifica o que é, quando a gente explora suas causas, sintomas, o impacto na vida das pessoas, a gente consegue ter mais empatia para o que a gente sente, empatia para o que os outros sentem. Então, quero que você saia daqui hoje com uma visão clara e empática sobre essa condição, entendendo que tanto os aspectos técnicos quanto as experiências de quem vive com agorafobia. E também nós vamos, oferecer estratégias, porque entender, saber o que é importante, mas a aplicação, ela é poderosa e transformadora. Então, vou compartilhar algumas estratégias para lidar com a agorafobia. Então, fique ligado aqui. E aqui é um espaço seguro para você, um espaço de acolhimento. Então, quero que você se sinta à vontade para compartilhar suas experiências, fazer perguntas, falar das suas preocupações, dos seus medos. Aqui eu quero que você saiba, cheio de esperanças, tá? Para conviver ou ajudar aquele que convive com a agorafobia. Boa noite para quem está chegando aí. Que alegria ter vocês aqui comigo. Então, quero que você chame seus amigos, chame seus familiares, aperta esse aviãozinho aí, pegue uma água, para que juntos possamos começar essa viagem de compreensão e esperança. E para a gente começar falando da agorafobia, que é um transtorno de ansiedade, eu quero rapidamente passar pelos transtornos que eu já falei aqui para vocês. Então vamos lembrar que a primeira live que eu fiz foi sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. O sintoma principal da TAG é a preocupação excessiva e incontrolável sobre várias situações da vida cotidiana que persiste por pelo menos 6 meses, tá, gente? Nós vimos aqui. Nós vimos também a TAS, que é o transtorno de ansiedade social, que o principal sintoma é o medo do julgamento negativo dos outros. Olha que interessante. Nós vimos o transtorno de pânico, sendo o principal sintoma medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de ter novos ataques. Vimos também fobias específicas, que é um medo exagerado ligados a alguma situação ou objeto. Então, gente, esses são os transtornos que a gente vai ver agora, agorafobia. Então, é muito importante o conhecimento sobre os transtornos para aprender a lidar com eles de forma eficaz. A agorafobia
que é um transtorno de ansiedade, ele é caracterizado pelo medo intenso e persistente de estar em situações ou lugares onde a fuga pode ser difícil ou onde a ajuda pode não estar disponível em caso de uma crise. Então, a pessoa que tem agorafobia, ela tem medo de não conseguir escapar de alguma situação. Então, medo de não conseguir escapar. Então, esse medo, ele provoca na pessoa ansiedade, resulta em isolamento e limita significativamente a vida diária da pessoa. Então, fica ligado aqui que vocês vão ver como que esse transtorno, se não tiver tratamento, ele é incapacitante. Ele vai trazendo prejuízos e outras comorbidades. O que é comorbidades? Outros transtornos, se não houver tratamento. Se tiver tratamento, é um transtorno que é possível lidar com esse medo, tá? É possível ter uma vida saudável se tiver tratamento, tá? Mas tem que procurar o tratamento. Então, qual que é o impacto da agorafobia na vida da pessoa? Isolamento social. A pessoa deixa de frequentar locais porque ela evita, porque ela tem medo de enfrentar situações que possam desencadear ansiedade. Então, ela não vai numa festa porque ela tem medo de acontecer alguma coisa e ela não conseguir escapar. Então, ela perde relacionamentos, porque ela perde amizades, porque ela acaba aumentando a solidão e o desamparo, porque ela tem medo de sair para encontros, ela tem medo de se envolver em vida social e acontecer alguma coisa e ela não conseguir escapar. Olha, gente, também o que esse transtorno faz? Ele limita a mobilidade, porque a pessoa deixa de andar de ônibus, de transporte público, ela deixa de viajar. Por quê? Ela fica, se acontecer alguma coisa no ônibus, eu não conseguir escapar. Se acontecer uma coisa no avião, no trem, então ela não vai viajar, ela não vai sair, não vai andar de carro, ela não vai, porque ela tem medo de acontecer alguma coisa e ela não conseguir escapar. Então, essa pessoa também tem dificuldade de manter o emprego. Por quê? Porque se naquele emprego ela precisa fazer alguma coisa, ir a algum lugar, ela não vai, porque ela também tem medo. Então, ela perde oportunidades. Se surgir para ela um emprego onde ela precisa participar de reuniões, onde ela precisa fazer viagens, essa pessoa também não vai. Por quê? Porque ela tem medo de acontecer alguma coisa e não conseguir escapar. E outra questão também, outro impacto na saúde física, porque ela também não vai para consultas médicas, não faz exame, porque tem medo de acontecer alguma coisa na sala de exame, na sala de consulta e não conseguir escapar. Olha só, gente. Então, o medo de sair de casa leva a uma vida sedentária. Então, aumenta o risco de problemas de saúde, por exemplo, obesidade, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, porque a pessoa tem medo. Então, uma pessoa que não vai frequentar a escola porque ela tem medo de acontecer, principalmente locais fechados, acontecer alguma coisa e ela não conseguir escapar. Tem um impacto direto na autonomia, porque ela começa a querer pessoas de confiança, a depender do outro para realizar alguma tarefa diária. Então essa sensação de dependência, gente, isso pode causar outros problemas, porque começa a depender, começa a perder autonomia e isso afeta significativamente a autoestima da pessoa. Olha que importante. Boa noite, bem-vindos quem tá chegando aí. Bem-vindos. E outro impacto, gente, impacto psicológico. A pessoa pode vir a ter outros transtornos de ansiedade e depressão, porque a pessoa,
ela vai ter um sofrimento mental muito grande, que eu vou mostrar aqui para vocês quais são os pensamentos que uma pessoa com agorafobia tem, quais são as crenças que uma pessoa tem. E aquilo ali, o que mantém a ansiedade? Vocês vão ver o quanto é grande o sofrimento mental e emocional de uma pessoa com transtorno de ansiedade. O quanto é incapacitante, o quanto limita a vida da pessoa. Então ela vai passar a ter uma autoestima baixa, porque a incapacidade dela de enfrentar o medo e de realizar tarefas cotidianas pode levar a um sentimento de inadequação, de incapacidade, de não ter valor, de inutilidade, que leva a baixa autoestima e a outros transtornos mentais. Olha o que pode, né, causar na nossa vida um transtorno que não tem tratamento. Então, quais são os tipos de agorafobia? Então, a pessoa, normalmente, ela tem medo de lugares públicos e espaços abertos. Por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de ir em shopping center, supermercado, porque locais que têm grandes concentrações de pessoas pode provocar uma ansiedade intensa. Por quê? Ela está sempre pensando se acontecer alguma coisa e eu não conseguir escapar. Então ela não tem medo das pessoas, ela não tem medo de uma situação específica. Ela tem medo de não conseguir escapar. Se acontecer alguma coisa ali e ela não conseguir escapar. Então esse é o medo da pessoa que tem agorafobia. Transportes públicos, elevadores, corredores estreitos. Então ela não sobe de elevador em local estreito. Por quê? Na cabeça dela, ela tá sempre com medo, sempre pensando, e se eu não conseguir escapar? E normalmente a pessoa que sofre com ansiedade, ela tem sempre o e se. A pessoa, por exemplo, com ansiedade social, que tem medo do julgamento dos outros. E se os outros me julgarem? Com a TAG, que é um medo e preocupação persistente. E se chover e acontecer uma tempestade? E se essa dor de cabeça for um câncer, um tumor na minha cabeça? Então a pessoa com ansiedade, ela tem sempre o e se. Se eu fizer essa prova e não passar? E se? Olha só, gente, por isso que é um transtorno incapacitante. Porque a pessoa tá sempre pensando lá na frente, sempre pensando no que pode acontecer. Então, ela não vai em eventos sociais, porque ela tem medo de estar no meio da festa e acontecer alguma coisa. Filas, gente, filas de supermercado, filas em espaço fechado, fila de banco, jamais. E também essa pessoa, ela não sai sem acompanhante. Então ela tem uma necessidade de ter alguém de confiança por perto se ela precisar sair de casa. Então, dirigir sozinho é um grande desafio para a pessoa que sofre, porque ela tem medo. E outra coisa, a pessoa pode ter um ataque de pânico. O ataque de pânico, ele pode estar em todos os transtornos de ansiedade. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa tem medo de elevador, então ela não sobe, alguém insiste, ela acaba indo e acontece, sei lá, alguma coisa que parece que aquele elevador vai dar um problema. A pessoa pode chegar a ter um ataque de pânico, ela pode chegar a ter. Então é muito importante essa pessoa fazer o tratamento. Então ela tem medo de teatros, cinemas, locais altos. Lembra, gente, sempre a pessoa com agorafobia, ela tem medo de não escapar. Por isso que ela evita restaurantes, cafeterias, banheiros públicos, porque ela tem medo de não conseguir escapar. Então ela não vai fazer, olha como que incapacita a vida. Ela não vai fazer compra, ela não vai ao cinema. Por quê? Ela vai estar sempre ali pensando em alguma situação que ela pode não conseguir escapar. Isso aí é um problema gravíssimo. É muito grave. Muito mesmo. Mas com tratamento é possível mudar esses pensamentos
e crenças que eu vou mostrar aqui para vocês, as crenças dessas pessoas que faz com que ela mantém o transtorno. Então veja bem, quando uma pessoa, o que mantém a agorafobia? O que mantém? Vamos supor que a pessoa foi convidada para uma festa num clube fechado. Então, aquele convite gera uma ansiedade. Quando ela recusa, alivia momentaneamente. E quando ela alivia, ela reforça o comportamento de ficar em casa. Aí o medo mantém. Por quê? Porque ela não enfrentou o medo. Então, o medo de sair vai reforçar a agorafobia. Então, a evitação causa alívio, mas reforça o comportamento e mantém o medo. Aí a pessoa fica num ciclo. Alívio, comportamento reforçado e o medo se mantém. Aí ela fica nisso. Não vou, alivia momentaneamente, reforça o comportamento e mantém o medo. Aí ela vai evitar todas as situações que ela acha que pode ser difícil de escapar. Então, o comportamento da pessoa, ela começa a ficar em casa, ela começa a evitar lugares públicos, ela não usa transporte público, começa a ter dependência, ela começa a ter um planejamento excessivo. Se ela vai sair de casa, ela fica planejando assim: ó, se eu for nesse lugar, se acontecer alguma coisa, eu posso usar isso. Tem quantas portas para sair? Tem aonde que eu posso? Vou ficar perto da porta. Ela cria rotas de fuga. Eu vou sentar perto da porta, que se acontecer alguma coisa, eu já consigo correr e escapar. Então ela evita compromissos, responsabilidade, falta no trabalho, falta na escola, cancela planos, tudo. Cria comportamentos de segurança. Tá? O que ela faz? Ela começa a levar itens que proporcionam conforto. Por exemplo, uma água ou um medicamento, telefone celular. Se acontecer alguma coisa, eu vou estar com isso aqui. Aí não vai ter nenhum problema. Entendeu, gente? Ela começa a fazer esse comportamento de segurança. Tipos de comportamento. Pessoas que têm agorafobia têm grandes chances de usar álcool, drogas para aliviar a ansiedade, tá, gente? Ou comer para reduzir a ansiedade. Então é muito importante, porque o isolamento social, a comunicação reduzida, tudo isso gera mais ansiedade. Tudo isso, a pessoa ela tem uma preocupação constante, ela tá sempre preocupada, ela tá sempre ali numa revisão mental, que ela vai ficar repensando, remoendo cenários negativos e como lidar com ela. Tá sempre ali: se eu fizer isso, fizer aquilo. Foge de situações, recusa novas experiências. Então, uma pessoa com agorafobia, gente, ela tem muitos prejuízos na vida, muitos. Então, olha o pensamento. Quais são os pensamentos de uma pessoa que sofre com agorafobia? O que ela vai pensar? Ela vai ficar sempre assim, olha o pensamento: e se eu sair e tiver um ataque de pânico? E se eu sair e não conseguir escapar? E se algo der errado? E se eu desmaiar? E se eu perder o controle? Olha só. Olha o pensamento, gente. E se algo terrível acontecer? E se eu morrer? E se eu enlouquecer? E se todos perceber que eu estou com ansiedade, que eu tenho agorafobia? E se eles pensarem que eu sou fraca, que eu sou estranha? E se eu não conseguir lidar com isso? E se eu nunca melhorar? Olha o pensamento. E se algo acontecer durante a viagem? E se eu não conseguir encontrar uma saída? Então a pessoa, ela tá com esse constante pensamento, com constante preocupação, que faz com que ela tenha dificuldades de viver. Porque, gente, a vida é aqui e agora. E o medo é como se a pessoa tivesse medo de viver. Ela tem medo de enfrentar a vida. Porque ela cria 1000 situações aterrorizantes para a vida dela.
A pessoa que sofre desse problema necessariamente tem mais de um pensando desse tipo ou somente um já caracteriza? Então, o que acontece? Você fala assim, quando você fala ela tem mais de um o quê? Mais de um pensamento, mais de um comportamento, mais de um medo. Vamos supor que a pessoa tem medo. Porque o que é o medo? O que é mais de um? O medo é de não conseguir escapar. Ponto. Esse é o medo da pessoa. Ah, tá. Ela tem mais de um. Então, depende. Porque o que caracteriza um transtorno? É quando ele traz um sofrimento clinicamente significativo para a vida da pessoa. Então, o que vai caracterizar? Vamos supor que a pessoa tem um medo de não conseguir escapar. Mas mesmo assim, ela sai, ela enfrenta a situação. Então, tá ok. Ela não tá deixando o medo incapacitar, o medo vencer, beleza. Mas quando a pessoa tem um medo e ela por quê? Uma pessoa que sofre, ela vai começar devagar. Primeiro ela vai começar, e se eu for ali? Aí ela vai deixando de ir aos poucos. Então, por exemplo, ela vai parar de ir em fila de supermercado, vai começar a pedir alguém, vai ali pra mim e compra isso. Vai indo devagar. Entendeu? Ela vai começar com alguns pensamentos. Isso vai aumentando à medida que a pessoa não busca ajuda. Então, muitas vezes, pessoas que têm esse tipo de ansiedade, esse tipo de transtorno, são pessoas que também convivem com outras pessoas, com outros familiares que também têm ansiedade. Respondi sua pergunta? Então, as crenças, quais são? O que é crença, gente? Crenças são convicções ou suposições pessoais que uma pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros e sobre ao seu redor. Então, crença é uma verdade. Ok, gente, vão perguntando, hein? Se surgir dúvida, vão perguntando aqui, tá? Então, crenças são verdades que nós temos, que às vezes podem ser consciente ou inconsciente. A gente tem uma crença que a gente nem percebe que a gente tem. E pode ser distorcida, pode causar sofrimento, pode causar paralisação da nossa vida ou não. Então, a pessoa que sofre com transtorno de agorafobia, ela vai ter uma crença: o mundo lá fora é perigoso, eu sou vulnerável e não posso me proteger, eu preciso ter controle total sobre o meu ambiente, eu não consigo lidar com lugares ou situações abertas, eu nunca vou melhorar. Ela acha que nunca vai melhorar, gente. Então, é uma pessoa que tem dificuldades também de se amar, de se olhar com compaixão. Ela tem medo também, os outros vão me julgar. Então, ela tem essa crença. Então, evitar situações é a melhor maneira de me proteger. Às vezes, essas crenças são conscientes e às vezes não são conscientes. Então, às vezes a pessoa tem uma crença: eu sou fraco, eu sou defeituoso por eu ter agorafobia, eu nunca serei como as outras pessoas. Então, ela tem uma crença sobre si mesma negativa. Então, quando a pessoa tem uma crença e ela não trata essa crença negativa, essa crença tende a crescer cada vez mais dentro da pessoa. Entendeu? Então, os sintomas, gente, é muito parecido com todos os transtornos de ansiedade. Sudorese, taquicardia, coração acelerado, tudo isso, todos esses sintomas, boca seca, tudo isso pode causar, né? O sintoma físico. Tem um sintoma físico, tem um sintoma emocional, que a pessoa fica às vezes angustiada, a pessoa ela fica com medo, intenso. Todos esses sintomas, às vezes, são comuns, né, da ansiedade. E a agorafobia, ela, muitas vezes, ela não vem sozinha. Quem sofre com transtorno de agorafobia, sofre com outros transtornos, ou um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é muito comum a pessoa com agorafobia ter o transtorno de pânico. Isso é muito comum, tá, gente? Pode vir a ter também o transtorno de ansiedade generalizada, pode vir a ter depressão, tá?
ou transtorno obsessivo compulsivo a pessoa pode vir a ter. A pessoa pode ter um transtorno de personalidade evitativa, transtorno de uso de substâncias, ela pode vir usar excessivamente álcool ou drogas. Então, olha o quanto é importante, né, os cuidados com o transtorno. A ansiedade causa dores no corpo, no peito e trava algumas coisas. Sim, a ansiedade pode causar dores no corpo, ela pode causar dor no peito, pode acelerar o coração. Por isso que toda vez que a gente está sofrendo de ansiedade também, é importante a gente fazer um check-up também, para saber se não tem nenhuma condição física ali, para ter certeza que é ansiedade. Tá? Então isso é muito importante também. Mas causa, tem pessoas que têm diarreias, tem pessoas que têm prisão de ventre, tudo isso causado pela ansiedade. Então como que funciona? Por exemplo, a pessoa tá com medo. Como que vai funcionar? Como que ela vai vencer esse medo, gente? O que a gente pode utilizar? A escada do medo. Por quê? Vamos supor que a pessoa tem medo de sair, ela já fica só em casa e ela vai sair. Se ela for sair de uma vez, ela não vai dar conta, ela pode vir a ter um ataque de pânico. Mas se a pessoa, ela vai começar gradativamente, então vai fazer uma lista, ela vai identificar, vai escrever todas as situações e objetos que causam medo e ansiedade. E ali ela vai fazer, por exemplo, ela vai classificar ali nessa lista o que é mais simples até o complexo. Aí ela quer sair. Então o que ela vai fazer? Primeiro ela vai até o portão. Na hora que a ansiedade diminuir a ir até o portão, aí ela passa até a rua. Vai até a rua. Ok, agora meu coração diminuiu. Agora eu vou dar uma volta no quarteirão. Aí ela vai dar uma volta. São pequenos, é igual uma escada. Vencer o medo é gradual, é uma exposição gradual. Cada dia ou por semana ela vai vencendo uma coisa de cada vez. Porque se eu tenho medo, não adianta eu ir direto, não adianta eu querer ir lá. Não, eu vou começar gradualmente. Porque avançar pequenas etapas é muito mais fácil do que buscar vencer uma escada. Por exemplo, para a gente chegar lá no topo de uma escada, eu tenho que dar passos. Não adianta, com um passo eu não chego no topo da escada. Então vencer o medo é gradual, é igual uma escada. E cada degrau que a gente alcança, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma recompensa, a gente pode se elogiar, a gente pode fazer algo que a gente gosta, não? Então hoje eu me permito isso porque eu consegui. Então, essa escada do medo é muito importante para a pessoa que sofre de agorafobia. Por isso que às vezes a pessoa, ela não faz o tratamento, ela vai deixando esse medo tomar uma proporção muito grande. E a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade é como se ela usasse uma lupa. Ela vê as coisas de uma forma muito aumentada, de uma forma muito exagerada, que somente, às vezes, quando chega num nível, ela só consegue sair dessa situação com terapia. Às vezes não tem outro jeito. Muitas pessoas, gente, buscam atalhos, que são medicações. Só medicação não resolve a ansiedade, porque a ansiedade, ela é mudança comportamental, é algum comportamento que não está funcionando bem. Então, a pessoa vai precisar aprender a mudar, a identificar esses pensamentos, a identificar essas crenças para fazer a mudança. E muitas vezes não é do dia para a noite. Vai ter que ter persistência, vai ter que ter perseverança, vai ter que ter esforço. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que é fácil, que é rápido, porque não é. Porque exige de nós muita força de vontade. Mas eu falo que a ansiedade pode ser tratada até sem medicamento. Não precisa de medicamento em muitos casos. E na maioria não precisa de medicação para o resto da vida. Não precisa. Não precisa, gente. Porque havendo essa mudança, lá na terapia, técnicas de relaxamento, técnicas de atenção plena. E uma coisa, gente, toda terça-feira
eu coloco aqui nos meus stories técnicas de atenção plena. Toda terça tem técnicas. Então, o que é atenção plena? Atenção plena é uma estratégia para focar no agora. Quando eu trago o meu pensamento para o que eu estou fazendo, eu evito o sofrimento com o que vai acontecer depois. Eu consigo viver uma vida mais plena, mais feliz. Quando eu penso no agora, quando eu vivo o que eu estou fazendo. E não é nada difícil. É quando eu tomo uma água, eu concentro nisso que eu tô tomando. Quando eu tô comendo uma comida, eu concentro na comida. Eu sinto o sabor. Quantas vezes a gente come e a gente come tão rápido que a gente nem sente o sabor direito. A gente nem mastiga direito. Quantas pessoas têm problema estomacal porque come rápido demais. Quantas vezes a gente vai tomar um banho e a gente vê o pensamento tá lá longe nas preocupações e a gente nem conseguiu tomar, nem sentir a água caindo no nosso corpo. É isso, atenção plena é isso. É pensar agora. E na terapia, a gente traz técnicas também. Por isso que é importante ter esse suporte da terapia para aprender a lidar com os pensamentos negativos, com as crenças, tá? A terapia tem vários benefícios. Ela reduz na ansiedade, ela ajuda a desenvolver novas habilidades, o enfrentamento de situações, mas é tudo gradativo. Traz um empoderamento para a pessoa, ajuda a pessoa a se conhecer, a ver pontos fortes que ela jamais tinha visto na vida. E ela ajuda na prevenção de recaídas. Então, por exemplo, se a pessoa ela venceu ali, mas pode vir ter recaída no futuro. E na terapia, quando está no final da terapia, a gente trabalha prevenção de recaídas. Então, a terapia ajuda também a pessoas a lidar com quem sofre com ansiedade, porque não é fácil conviver com quem sofre de ansiedade. Principalmente se a pessoa não faz tratamento. Não é fácil. Então, é preciso ter apoio também. Ajuda no autocuidado. Autoamor é muito, gente, é muito, muito bom. Ajuda a reduzir conflitos e é muito importante ter esse momento. Nós precisamos de amor. O nosso potinho de amor, ele precisa estar cheio de amor. Cheio de amor. Gente, agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Deu para entender? Vocês conseguiram entender sobre agorafobia? A gente falou aqui sobre os transtornos de ansiedade, a TAG, o transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, falamos sobre fobia específica e agora encerramos com a agorafobia. Falamos sobre todos os transtornos, sobre como lidar com cada transtorno. Eu sempre faço tudo na correria, realmente atrapalha demais. Claro, tudo que a gente faz com correria, a gente fica naquela ansiedade, naquela afobação, que é difícil a gente relaxar, é muito difícil. Entendi perfeitamente. Gratidão por dedicar seu tempo a ensinar. Gente, eu amo estar aqui, amo, tá? E as nossas lives de quinta-feira vão ser agora, nas quintas-feiras, às 8h25, assim que eu termino os acompanhamentos, nas terapias online, tá? E às segundas-feiras nós temos o Café com Cuidado, às 6h55 da manhã, tá? E o Café com Cuidado, eu ensino técnicas de autocuidado, para aprender a viver no agora, aprender a ser feliz. E às quintas-feiras eu vou estar sempre falando, eu vou colocar uma enquete, tá, gente? Para ver se a gente entra nos transtornos depressivos, ou se a gente entra em medo, sintomas da ansiedade. Eu vou colocar, quem tiver sugestão de temas também, pode mandar. Vou colocar várias caixinhas, porque eu quero aqui trazer o que vocês querem muito saber, o que vocês estão precisando, tá? Então, quero deixar aqui para vocês uma mensagem. A jornada para enfrentar e superar a ansiedade, qualquer um desses transtornos, pode ser muito desafiador. Mas lembre-se de uma coisa:
Cada passo que você dá em direção à superação é uma vitória. Cada pequeno avanço, cada esforço para enfrentar o medo e cada momento de coragem são conquistas significativas que estão moldando um futuro mais brilhante. Então você não está sozinho nessa caminhada. Ao buscar ajuda, ao participar da live, a estar buscando sobre esse assunto, aprender sobre a ansiedade, se envolver ativamente no processo de recuperação, você está construindo uma base sólida para uma vida mais leve e gratificante. Gente, como a gente precisa muito de uma vida mais leve. A força, ela reside na persistência e na determinação de continuar, mesmo quando o caminho parece árduo. Mesmo, gente, é continuar. Eu sempre... Aquele filme da Dory, do Procurando Nemo, acho que eu já até falei aqui pra vocês. Quando o Nemo some, acho que é o Merlin, né, que é o pai dele, mas a Dory, vão nadar. E quando eles encontram um desafio, a Dory canta, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. E quando tá muito difícil, eu tô passando por uma situação muito difícil, eu canto, continue a nadar. Ena, continue. Eu tô sempre tentando ser a minha própria torcida. Esse aqui é meu caderno das emoções. E eu comprei justamente, gente, com isso aqui, tá em inglês, mas continue a nadar. Continue a nadar. Gente, desafios vão aparecer no nosso caminho. E muitos desafios. Eu tô passando um desafio de saúde muito grande essa semana, mas eu tô aqui. Estou me esforçando. E você tem essa força dentro de você. Confie em você mesmo. Confie no poder das mudanças que você pode alcançar. Lembra que cada dia é uma nova oportunidade para você crescer, para você aprender, para você se aproximar do lugar onde você deseja. A ansiedade não define quem você é. Então mantenha a esperança, celebre cada conquista, cada passo que você der, celebre, comemore, se elogie e acima de tudo, continue avançando com coragem e confiança. Coragem não é ausência de medo, não, gente. A pessoa corajosa tem muito medo, mas a coragem é maior do que o medo. Então lembra, anota na sua tela mental. O caminho para a recuperação é uma jornada, não é uma corrida. Então valorize cada progresso, grande ou pequeno, e saiba que com apoio, conhecimento e dedicação, você vai ter um futuro mais livre, um futuro mais leve, com menos ansiedade e mais empoderado. E eu agradeço muito, muito por vocês estarem comigo aqui hoje, por se dedicarem a esta importante jornada na vida, por escolher aprender, por escolher cuidar de você. Juntos seremos mais fortes, mais preparados para enfrentar qualquer dificuldade. Você é mais forte do que imagina. O seu futuro é cheio de possibilidades incríveis. Continue acreditando em você e no seu potencial. Seja a sua maior torcida. Lembre-se, você é capaz, você pode. Um grande beijo e até segunda-feira, às 6h55. Muito, muito obrigada, gente. Um excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau.